Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 513 do projeto Bíblia para Iniciantes, ainda no capítulo 12 de João, logo depois que Jesus começa a falar sobre morte, né? Lembra que ele falou, se o grão de trigo, né, não cair na terra e não morrer, ele fica ali só. Ele é apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E ele já estava falando aí da sua morte. A morte de Jesus que produz fruto para as nossas vidas. Quantas vidas, quantos frutos vieram dessa morte de Jesus, o sangue derramado naquela cruz em favor de todos nós. Amém? Então ele continua aqui no versículo 27, falando um pouquinho disso também. Vamos até o versículo 36 do capítulo 12 de João. Amém? Então ele continua falando assim: agora está angustiada a minha alma. Perceba aqui que Jesus está demonstrando a natureza humana dele, né? A natureza de homem. E ele fala, está angustiada a minha alma. Ele está sendo transparente ali para os discípulos dele. Ele está abrindo ali os sentimentos dele para os discípulos. E ele fala, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então ele já sabia que por mais que o desafio era grande, que por mais que ele já soubesse de toda a humilhação, de todo o sofrimento, de toda a dor que ele passaria, ele veio para isso. Ele veio para isso. E ele continua, fala, Pai, glorifica o teu nome. Percebe que ele fala para o Pai, para Deus glorificar o nome dele, o nome de Deus. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele fala para Jesus, eu já glorifiquei o meu nome e ainda o glorifiquei ainda mais. Através de quem? De Jesus, através deste Filho amado. Jesus, olha que interessante, a unidade que Jesus, Filho, tinha com o Pai era algo tão maravilhoso que um glorificava o outro. Jesus glorifica a Deus Pai e Deus Pai glorifica a Jesus. E o Espírito Santo também entra nesta unidade como o terceiro, o terceiro da Trindade, onde também glorifica o Pai e o Filho, e eles também glorificam o Espírito Santo. Imagina se as nossas uniões, se os nossos casamentos fossem assim. Uau! Um glorificando o outro, um falando bem do outro, trazendo coisas boas, falando das qualidades. Uau! Seria maravilhoso. Por que não, hein? Versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Então a voz que veio do céu, falando, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei, foi ouvida pela multidão que dizia que era um trovão. Outros também diziam, foi um anjo que lhe falou, um anjo que falou a Jesus. Imagino que uma voz poderosa e grossa vindo do céu, e eles, uns achavam que era um trovão, outros achavam que era um anjo falando para Jesus. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa.
Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, está chegando o momento, chegando a hora do julgamento, e o príncipe do mundo, quem é? Satanás, né, que ganhou autoridade a partir do momento em que Adão e Eva pecaram lá no Éden. Então, ele teve essa autoridade lá, e agora era a hora dele ser expulso, a hora do poder dele acabar. E isso aconteceria quando? Vamos para frente. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E com essa palavra, com essa frase aqui, ele está se referindo à morte, ao tipo de morte com a qual ele morreria, né? Ele morreria com uma morte de cruz, levantado da terra. Ele seria levantado na cruz e atrairia todos. Quando ele fala todos, ele já está aqui sendo bem claro que não são apenas os judeus, né? O povo que Deus escolheu para glorificar a Deus, né, que escolheu para ser luz e trazer outros, né, para o conhecimento de Deus. Não, ele está falando aqui de todos mesmo, não apenas os judeus. Amém? E com essa atitude, né, se quando ele fosse levantado, ele estaria lhe dando o sangue dele e estaria fazendo com isso, pagando os pecados e tirando o poder, né, do príncipe do mundo, de Satanás. Para quem realmente aceitar isso, né? Para quem não aceitar, continua aí no domínio, né, do príncipe do mundo. Aí, quando ele fala, e agora o príncipe do mundo será expulso, é desafiador para mim e para você, para nós, entendermos a questão do tempo quando é falado por Jesus, né? Jesus na cruz falou para aquele ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E a gente sabe que Jesus demorou 3 dias para ressuscitar. Ele não estava no paraíso durante aqueles 3 dias, né? Muito pelo contrário, ele foi, né, nas profundezas da terra e resgatar pessoas que estavam ali, né, sob a legalidade, o domínio de Satanás, né? Então, quando Jesus fala de tempo, é desafiador para nós entendermos. Então, quando ele fala o príncipe será expulso, ele já está lá na frente, lá em Apocalipse, lá no dia do julgamento mesmo, onde ele será ali lançado no lago de fogo eterno. Amém? Bom, então ele fala sobre isso, ele fala sobre a forma com que ele iria morrer, ele fala que ele vai atrair a todos com a questão da crucificação dele, e ele continua replicando: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Olha a confusão que a multidão, mesmo conhecendo as Escrituras, eles estão se referindo aqui a um trecho lá de Isaías 9. Vamos lá, em Isaías 9, trazer essa passagem maravilhosa. Fala assim, Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Está falando de Jesus. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está falando de Jesus. E ele continua, né, falando, e só para encurtar aqui, ele fala: desde agora e para sempre, né, o juízo e a justiça. Então eles falam aqui, poxa, a lei diz que o Cristo, ele vai permanecer para sempre, e você está falando, Jesus, sobre que o Filho do Homem vai ser levantado, e eles sabiam esse termo, né? Ser levantado era ser crucificado.
Então, como que é isso? Né? E quem é esse filho do homem que você tanto fala? Então, Jesus, ele não falava totalmente claro, porque muitas coisas iriam ser reveladas após a ressurreição dele. Que aí ele iria ele abria a mente para as pessoas entenderem as Escrituras, né, sabendo, né, que tudo aquilo que ele passou, né, a morte de cruz, inclusive a entrada num jumentinho, né, um pouco antes aqui, ainda no capítulo 12 de João, ele entrando num jumentinho, tudo, a morte de cruz, a ressurreição no terceiro dia, tudo estava escrito, tudo estava ali revelado nas Escrituras, mas eles não entendiam. Né? Eles liam, mas não entendiam. E Jesus iria revelar tudo um pouquinho mais à frente, nos 40 dias onde ele esteve após a sua ressurreição com os discípulos, com os outros que foram testemunhas, e depois através do próprio Espírito Santo que ele enviou, né, no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição dele. Amém? E ele continua falando, versículo 35, respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Quem é a luz? É ele, Jesus. Lembra que no capítulo 8 desse mesmo livro de João, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele está se referindo a ele mesmo, ainda por um pouco a luz está convosco. Eu, a luz do mundo, estou convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se você não tem Jesus, você está nas trevas. Figurativamente falando, espiritualmente falando, você está andando nas trevas e você não sabe para onde vai. Amém? E versículo 36 para a gente fechar. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amém? Então, que eu e você sejamos filhos da luz, que eu e você possamos andar com a luz, com Jesus, e possamos saber para onde nós vamos, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós temos Jesus nas nossas vidas, nós sabemos que estamos indo para um lugar muito bom. E esse lugar é pertinho de Deus, no paraíso, né? Quando nós podemos estar eternamente, num lugar onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano, na Nova Jerusalém. Nós sabemos para onde estamos indo. Mas quem está nas trevas não. Acha que está indo para um lugar, mas está indo para outro. Não sabem o quão ruim é este lugar para onde eles estão indo. Então vamos estar com Jesus, vamos estar com a luz, vamos continuar, permanecer neste caminho. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.